Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Copete e aqui no meu canal a gente fala sobre temas da Bíblia, temas atuais, estudos bíblicos e o que mais Deus nos proporcionar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, nos siga nas redes sociais e leia a palavra de Deus e ore. Hoje eu gostaria de falar de um tema chamado tendo prazer na palavra de Deus. É um tema bem difícil, complexo, né? Porque a juventude e os prazeres e os desejos da juventude sempre quer nos levar para longe de Deus. E a gente tem uma batalha todos os dias para estar lendo a Bíblia e para estar orando. E hoje eu quero dar umas dicas práticas para você ler mais a Bíblia, não deixar de ler a Bíblia, para você ter prazer na palavra de Deus. Dicas que me ajudaram pra caramba, né? Eu já li a Bíblia várias vezes inteira e todo ano eu faço plano, todo ano eu gosto de ler a Bíblia para aprender mais. Eu amo a palavra de Deus e cada vez eu quero aprender mais e mais da palavra. Vamos à palavra, vamos ler lá. Salmos 19, o versículo 9 e versículo 10. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Quando eu comecei a ter uma vida realmente de leitura bíblica e de oração, eu decidi que eu queria realmente me dedicar muito à palavra de Deus, a aprender cada vez mais. Minha sede era tanto pela palavra de Deus que eu falava: Deus, eu quero que qualquer pergunta que alguém me faça, eu saiba responder. Eu tinha isso na minha mente e não sei se é errado ou se é certo, mas foi um incentivo para eu buscar cada vez mais a palavra de Deus. E isso foi me fazendo crescer, foi me fazendo aprender cada vez mais sobre a palavra. E claro que eu não tenho resposta para tudo, mas cada vez que eu leio, eu aprendo mais, cada vez que eu leio, eu cresço mais. E é tão engraçado o carinho que eu tenho pela Bíblia, o amor que eu tenho pela Bíblia, que eu abraço ela, eu beijo ela, eu falo que eu tô com saudade dela. E não é uma idolatria a um objeto, mas sim a palavra de Deus, como o salmista aqui, né? Mais desejados do que o ouro. Nos meus vídeos anteriores, acho que foi no primeiro ou no segundo, eu falo, né? Se você tem saudade da palavra de Deus, você tem aquela ânsia de estar com Deus e saber o que a palavra dele diz, às vezes não, talvez nunca na nossa vida a gente vai ter esse tipo de vontade, esse tipo de desejo, mas o que a gente pode fazer é orar. E quando a gente ora, Deus coloca isso no nosso coração. Eu sei que para o jovem é muito difícil a gente, desculpa o vício da palavra, é que eu vou pensando nas coisas. Para o jovem é muito difícil, a gente tem muitas distrações, né? A gente está no século do conhecimento, no século do prazer, a gente está no século do prazer e nunca houve uma geração tão triste e entediada. A gente está no século do entretenimento, a gente tem Netflix, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, a gente tem cinema, a gente tem Disney, a gente tem Hopi Hari, a gente tem tanta coisa, a gente tem amigos, a gente tem a igreja, a gente tem amigos do trabalho, da faculdade, a nossa família, a gente tem tanta coisa, mas a gente vive, é o século da depressão, é o século do estresse, é o século do suicídio, né? Falando de suicídio, eu lembrei da Suíça, que a Suíça é o
país mais ateu que tem, se eu não me engano. E é o país que mais comete suicídio. Então, é um país de primeiro mundo, vamos dizer. Você tem liberdade religiosa lá, você pode fazer o que você quiser, mas você não é feliz, entendeu? É bem paradoxo, né? E eu queria dar algumas dicas práticas aqui que me ajudam bastante. E eu queria falar primeiro sobre a oração, né? É uma luta muito grande pra gente orar e pra gente ter comunhão com Deus. Então, uma das coisas que você pode fazer, e uma coisa que me ajuda muito, eu sei que às vezes, eu sei que muita gente trabalha, eu não trabalho fora, não mais. Eu trabalho na igreja, então eu fico por conta disso, então eu tenho horário livre. Mas o que eu faço, eu sempre, antes de escovar dente, a hora que eu acordo, antes de escovar dente, antes de sair do quarto, eu busco orar. Às vezes eu quero até ir no banheiro, eu evito de ir no banheiro, porque às vezes eu posso encontrar minha mãe, meu pai no caminho, minha irmã, e eu não quero ser atrapalhada por isso. Então eu busco falar com Deus em primeiro lugar. Eu acordo, bom dia, pai. Bom dia, pai, eu amo o Senhor. E aí eu fico pensando ali, tendo alguns pensamentos, e logo eu começo a orar. E isso me ajuda bastante, porque tem gente que prefere ler a Bíblia e depois orar, mas eu prefiro orar do que ler a Bíblia, porque me ajuda a ter mais vontade de ler a Bíblia. Porque às vezes eu tenho o costume de ler muito mais do que eu oro, então eu passo mais tempo lendo a Bíblia do que orando. A minha mãe já é o contrário, minha mãe passa mais tempo orando do que lendo a Bíblia. Cada um é de um jeito, isso não quer dizer que você é mais ou menos espiritual do que qualquer pessoa. Então, como eu passo um tempo enorme lendo a Bíblia, depois para eu orar fica muito dificultoso. Minha carne parece que detesta oração, mas o espírito precisa. Então, eu oro antes de qualquer coisa. Para quem trabalha fora, se possível não, faça o possível e o impossível para acordar 1 hora mais cedo. Eu sei que todo tempo é precioso, mas Deus vai te compensar esse sono. Você vai ter uma noite tranquila. É claro que nem toda noite vai ser perfeita, mas a maioria das noites vão ser tranquilas e você vai acordar disposta para acordar 1 hora mais cedo e orar e ler a Bíblia. Depois que você orou, você lê a Bíblia. Não pegue em celular, se de preferência desliga o Wi-Fi quando for dormir. Não pegue o celular nem para olhar a hora, só se for despertador. Mas tente não ver o celular antes de orar e ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, não deixe de ler um sequer capítulo. Às vezes não vai dar, às vezes você vai acordar atrasada e não vai dar tempo de você ler a Bíblia naquele dia. Mas leia pelo menos um capítulo no celular, nem que for antes de dormir, mas não deixa de ler a Bíblia, porque isso é questão de vida ou morte. Quando a gente é adolescente, a gente não liga muito para isso, parece que isso não tem importância na nossa vida, mas vai chegando um ponto da nossa vida que é questão de vida ou morte, você ler a Bíblia e orar ou não. Então faça isso. Leia a Bíblia de manhã cedo, se for possível, porque chega à noite, você já está cansada, você já passou cansada ou cansado, já passou todo o tempo, você já falou com 1000 pessoas, já respondeu todo mundo, e o único que não podia ficar sem resposta era Deus e você deixou de lado. Então tenha disciplina, leia a Bíblia todo dia, não deixe de ler, porque se você deixar de ler um dia, no próximo você vai tá com preguiça. Às vezes você vai falar assim, mas eu vou ler só um capítulo, não vai fazer diferença. Desculpa, mas leia, porque no outro dia você vai estar mais disposta a ler. Outra dica, tenha um cronograma de leitura. Eu, por exemplo, eu leio o Velho Testamento, mas eu não leio só um capítulo, eu leio mais. Eu leio o Velho Testamento, eu leio Salmos, para saber do amor de Deus e saber o quanto a gente é falho. Eu leio Provérbios para dar um ensinamento para a semana, para o dia, que é muito importante, ter sabedoria. E leio o Novo
para conciliar as coisas da igreja. Então, histórico, Salmos, Provérbios e o velho e o novo. Então, essa é a minha leitura. Às vezes você não quer fazer isso. Então, de preferência, leia o velho e Provérbios, ou da forma que você quiser, mas tenta ler Provérbios todo dia. Se você ler Provérbios todo mês, você vai ler Provérbios 2 vezes no ano, ok? É uma dica muito boa. Tente decorar versículos. O que você leu, tente ficar na sua mente também o dia todo. Cante hinos que faça lembrar da palavra. Tenta decorar pelo menos 2 versículos por semana. Isso é muito importante também. E não deixe de ler, não pare de orar. Às vezes a gente não tá com vontade de orar também. Ore, nem que fosse 5 minutos, mas ore. Leia a Bíblia, nem que fosse 5 minutos, mas leia. Tenho certeza que você vai ter uma vida de sucesso, uma vida próspera diante de Deus. Eu digo próspera, não financeiramente. É claro que Deus pode abençoar, né? Ele pode todas as coisas, mas próspera espiritualmente. Você vai se sentir muito mais próximo de Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, que você cresça cada dia mais. E não esquece de compartilhar os vídeos com seus amigos, se inscrever no canal e dar joinha e seguir nas redes sociais. Beijo, que Deus abençoe.